Fala galera, tudo bem? Nas aulas passadas, nós vimos parâmetros de posição e dispersão. Agora, nós iremos aprender os parâmetros de correlação, que são a covariância e o coeficiente de correlação linear de Pearson. Nessa aula, serão apresentados os parâmetros de correlação e a covariância. Vamos lá! O que são parâmetros de correlação? Vamos ser mais específicos. O que é a correlação? Se considerarmos duas grandezas, A e B, a correlação seria a dependência que as grandezas têm entre si. Por exemplo, estamos fazendo medições da grandeza A e B, que estão relacionadas a um objeto, e vemos que quando as medidas de A aumentam, as medidas de B também aumentam. Veja, há uma dependência entre as grandezas, há uma correlação. Pode acontecer também de quando as medidas de A caírem, as medidas de B também darem uma caída. Além disso, pode acontecer de quando A aumentar, B cair, e vice-versa. Abaixo temos alguns exemplos de grandezas correlacionadas. A covariância analisa a relação de interdependência, isto é, a relação mútua entre duas ou mais variáveis. Ela também pode ser interpretada como a média do produto dos desvios. A covariância pode ser calculada por dois modos. No primeiro modo, vamos calcular pela média do produto dos desvios. Como I varia de 1 até n, podemos expandir o somatório até n medidas dessa forma. Agora, vamos entender por que a covariância é calculada pela média do produto dos desvios. Temos um gráfico, e cada ponto em amarelo é uma medida de x e y registrada. Esse ponto em vermelho vai representar a média. Usando o ponto da média, podemos traçar um eixo x médio e y médio. Vamos usar um dos pontos em amarelo e vamos deixá-lo em laranja. Tomando o ponto laranja como base, veja que a covariância avalia a média do produto de ΔX e ΔY, que pode ser representado graficamente por essas distâncias. Veja, fizemos isso para um ponto. Imagine fazer o produto dos desvios para todos os pontos em amarelo e depois tirar uma média. Você vai estar apenas calculando a covariância. É importante que você saiba que há correlação positiva, negativa e nula. Na correlação positiva, quanto maior o módulo da covariância, maior a correlação. As grandezas se movem na mesma direção, isto é, elas crescem ou decrescem na mesma direção. Na representação gráfica de covariância positiva, com 200, 500 pontos no mínimo, conseguimos ver esse tipo de comportamento no gráfico. Já na correlação negativa, as grandezas movem-se em direções opostas. Isso quer dizer que um dos desvios é menor que zero. Na correlação nula, a covariância é igual a zero, e isso indica que não há correlação entre as grandezas. Comparando os gráficos, no gráfico da correlação nula, os pontos estão bem distribuídos em torno da média. No exemplo 1, temos as medidas de raio e massa de algumas esferas e queremos calcular a covariância. Primeira coisa, para facilitar, vou considerar a grandeza comprimento como x e a grandeza massa como y. Pelo primeiro modo, vamos calcular fazendo pela média do produto dos desvios. Temos 3 medidas, então n igual a 3. Veja, temos as medidas, mas não temos as médias. Calculando as médias, temos que a média dos raios é 3 cm e a média das massas é 2,83 gramas. Com as médias calculadas, podemos inseri-las na equação. Agora, nós podemos expandir o somatório até 3. I está indo de 1 até 3. Veja, x1, y1, x2, y2 e x3, y3. Vamos inserir as medidas na equação. x1 igual a 2, y1 igual a 2,5, x2 igual a 3, y2 igual a 2,9, x3 igual a 4 e y3 igual a 3,1. Agora, fazendo toda a conta braçal, iremos encontrar que a covariância é igual a 0,2 cm vezes grama. A covariância encontrada é positiva, e isso é justificado pelas medidas. Veja,
Ao longo que as medidas dos raios aumentam, as medidas de massa também aumentam. As grandezas crescem na mesma direção. Eu sugiro que antes de seguir adiante, você faça anotações no seu caderno e refaça esse exemplo, é bastante importante. Aproveita que você deu uma pausa, se inscreva no canal. Com as etapas anteriores bem compreendidas, podemos seguir adiante. A covariância também pode ser calculada sem o uso dos desvios, através da diferença entre a média do produto das medidas e o produto das médias. Vamos clarear isso com um exemplo. Peguei o exemplo 1 de novo e vamos calcular a covariância pelo segundo modo. Veja que as médias aritméticas já foram calculadas anteriormente. Precisamos calcular a média do produto das medidas. Temos 3 medidas de cada grandeza, então n igual a 3 e vou expandir o somatório até 3. Substituindo os valores e fazendo a conta, encontraremos 8,7 centímetro vezes grama. Agora, temos tudo para calcular a covariância. Inserindo os valores e fazendo a conta, iremos encontrar aproximadamente 0,2 centímetro vezes grama. Foi demonstrado que encontraremos o mesmo valor de covariância pelos dois modos que foram apresentados. Agora, eu sugiro que você faça um resumo dessa aula no seu caderno e refaça o exemplo pelos dois modos. Em seguida, faça a lista de exercícios e confira as respostas com gabarito comentado. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Forte abraço, bons estudos e até a próxima!